Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e veja se você realmente está inscrito no canal. E peço a você, aqui no nosso descrição, eu coloquei 4 canais, né? Canal 1, 2, 3 e 4. E gostaria de pedir a você para se inscrever nos 4 canais. São 4 canais que eu tenho e começando 2025, nós iremos trabalhar bastante nesses 4 canais. Vai ser 4 canais que vamos trabalhar muito, então gostaria que você tivesse inscrito nos 4, tá bom? Se você puder ajudar a gente, depois você vai lá, clica um sinalzinho do YouTube, tem um sinalzinho do YouTube, você clica ali, sai no canal. Aí você vai e se inscreve, tá bom? Hoje vamos falar de algumas coisas interessantes. O Daniel Silveira tem sua soltura, né? Tá solto, tá solto. É melhor do que nada, tem melhorado as coisas, então eu tô feliz aí, porque o Daniel Silveira tá solto. Também temos o impeachment do Lula. Muitas pessoas começam a falar do impeachment do Lula e existe uma situação meio estranha, porque a Dilma, quando ela foi impeachmentada, teve o apoio da grande mídia, da velha mídia. E a Passapano Lima falou uma coisa estranha esses dias. Então, não sei não. Impeachment do Lula? Vamos dar uma olhada sobre isso aí. Também temos o dólar. Você acha que até o final do ano o dólar chega até 7? Vá no comentário e coloca a sua opinião. Quanto você acha que quando nós estivermos no dia 1º de janeiro fazendo uma live aqui com você, quanto estará o dólar, né? Vai no comentário e coloca ali quanto você acha que estará o dólar quando nós estivermos fazendo live aqui no dia 1º de janeiro. Bota ali, tem pessoas que dizem que vai passar do 7, tem pessoas que dizem que vai chegar a 8, e vamos botar, cada um bota aí. Então vamos falar sobre tudo isso, fazer uma também aqui nos Estados Unidos, né, eles estão chamando o Elon Musk de presidente. Isso aí, obviamente que é uma brincadeira, mas é muito bom para nós brasileiros. Por quê? Porque se os democratas, a esquerda americana, está chamando o Elon Musk de presidente, o que eles estão querendo dizer? Que o Elon Musk tem muita autoridade, que o Elon Musk tem muito poder. Muito obrigado, esquerdistas americanos, por dizer para o povo brasileiro que o Elon Musk está com tanto poder assim. Porque sabendo que Elon Musk está com muito poder, faz com que a gente entenda que, olha, ele vai fazer alguma coisa contra o Careca, porque o Careca foi para cima dele. Então, quanto mais poder tiver o Elon Musk, melhor para nós brasileiros. Então, eu acho que é bom que ele tenha muito poder. Não sei se vocês viram, mas aqui nos Estados Unidos, eles quiseram passar uma babaquice dessa de o orçamento, e aí o Elon Musk falou que não é para passar nada. E aí não passaram, porque o Elon Musk tem poder. Ele falou: "Não é para passar". Se o presidente Donald Trump ganhou as eleições, por que vocês querem passar esse budget para o presidente Donald Trump? Se ele é o novo presidente. E aí os democratas falaram: "Não, nós vamos então vamos parar tudo". Eu falei: "Pare tudo, pare tudo". Mas então tá muito legal aqui. Então vamos falar tudo isso aí, mais algumas notícias aí do jornal, para que você entenda tudo o que está acontecendo nesse nosso querido Brasil. Lembrando a você, pessoal, que essa live é uma live Jumento Free Live. Fábio, o que é Jumento Free Live? Nós fizemos uma maluquice, o Fábio fez uma maluquice, que foi, a gente transmite lives todos os dias às 15 horas e somente os membros podem fazer comentário. Então, aquele bate-papo saudável dos membros no YouTube. Por quê? Porque é uma coisa maluca que a gente fez. A gente pega esse dinheiro, nós doamos para as crianças. Vocês sabem, eu posso mostrar aqui para você, né? A gente já mostrou para algumas pessoas, mas às vezes as pessoas não estão presentes, né? Então, eu acho que esse aqui, eu acho que esse aqui. Não, não, isso aqui não. Deixa eu ver onde está aqui o negócio das crianças aqui. Onde que tá? Eu acho que é aqui. Tem aqui, aqui. Ah, tá aqui. Olha só, a gente pode fazer assim, ó. Isso aqui foi a festa de Natal e nós conseguimos doar tudo isso para as crianças, tá? Então são crianças pobres, né? Imagina você, cara, ser uma criança no governo Lula, né? Entendeu? Então a gente consegue dar um presente para cada criança, cesta básica, leva Papai Noel, leva tudo isso para fazer uma criança feliz. E através de quê? Através do dinheiro da membresia. Todo mundo que é membro
você doa dinheiro. Aí eu estava conversando com um amigo meu ontem, e ele falou: "Pô, Fábio, eu estava vendo sua live, cara, explica para as pessoas que aí nos Estados Unidos, o que porque a gente tem um número de membros, né, diferente. Por exemplo, o mais barato custa, R$ 2. Você sabia o que seriam esses R$ 2 aqui nos Estados Unidos? Porque tem gente que acha que é isso aí, vai fazer o Fábio rico, né, o Fábio vai ficar rico com essa membresia. Pessoal, esses R$ 2 que você dá por mês é uma moeda de 25 centavos nos Estados Unidos. É uma moeda de 25 centavos, literalmente. Agora com dólar alto, você dá para o canal 25 centavos de dólar. Porque lembra você que o YouTube tira uma porcentagem. Então é 25 centavos de dólar por mês. Não é agora, é por mês. Por isso que eu falo que todos vocês deveriam ser membros. No dia que a gente tiver 1000 membros, cara, aí a gente vai ter um chat lotado de membros. Imagina como é que a gente vai crescer, como é que as coisas vão aumentar o nosso conhecimento. Porque os membros são pessoas que realmente são de direita, conservadores, bolsonarista, ou não são bolsonaristas, mas são de direita de verdade, pessoas que pensam, fazem perguntas inteligentes. É o jumento free life. Entendeu? Então é importante que todos vocês se tornem membro e eu precisaria que vocês aí hoje, a gente tem a nossa meta, todo dia 10 pessoas se tornarem membro do canal. Por exemplo, um membro hoje, ele abriu a minha mente, né, que eu falei uma besteira hoje no vídeo de manhã no nosso outro canal. Por exemplo, eu falei uma besteira. Aí, e claro, a gente não tá aqui pra falar coisa errada, né? Quando a gente erra, a gente vem e corrige o nosso erro. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos tentar explicar agora direitinho essa situação que muitas pessoas colocaram ali. Eu mesmo falei besteira de madrugada, fazendo um vídeo, pesquisei Cara, você vê, inteligência artificial falando besteira. Agora eu aprendi mais uma. Inteligência artificial também fala besteira. Vamos lá. No nosso Brasil, a nossa Constituição é bem maluca, tá? Então, quando o Lula, ele tinha subido a rampa, as pessoas achavam que se Lula fosse impeachmentado, o Lula morresse, nos primeiros dias de governo, antes de 2 anos, teríamos uma eleição direta, né? Eles achavam que o vice não assumiria a presidência. Então vamos deixar claro aqui para todos vocês que se Lula morre, se Lula é impeachmentado, se Lula sai, o dólar cai, mas quem assume é o Alckmin, tá? Não existe esse negócio de que Lula venha morrer antes de 2 anos e teremos eleições diretas. Isso não é verdade. A verdade é que não importa o que aconteça com o presidente, o vice assume a presidência. Period. Tá bom? Period. Se morressem o presidente e o vice antes de 2 anos, aí nós teríamos uma eleição direta, etc e tal. Mas não é o caso, tá? Então, se Lula cai, o vice assume. Só que quando o Bolsonaro viajou, eu lembro que teve uma época que o Bolsonaro viajou não sei para onde, e o Mourão viajou não sei para onde. Quem ficou como presidente foi o Lira, né? Então o Lira fica como presidente. Então, no caso, se Lula morre e o Alckmin se torna presidente, o Brasil não tem vice-presidente. O Brasil, não há escolha de vice-presidente. O que acontece é, se o Alckmin sair do Brasil, então o Lira, no caso seria o Mota, se torna, digamos assim, o vice-presidente. Ele faz o papel de presidente enquanto o presidente está fora fazendo alguma coisa, entendeu? É mais ou menos isso que acontece. Então não tem vice-presidente, não tem. Igual você vê quando a pessoa é impeachmentada, não tem vice, né? Uma coisa meio maluca, mas não tem vice. Por quê? Mas se o presidente sai, e aí precisa ter um presidente. Então, o presidente da Câmara se torna o vice, assim, entre aspas, faz o papel do vice, digamos assim, tá? Mas não tem vice. Então, o Congresso é isso. Então, só para deixar isso aqui claro, para que todos vocês agora saibam a realidade. A realidade é essa. Então, não tem vice. Se Lula morre,
O vice, Alckmin, se torna presidente e não existe vice, não tem vice. A Constituição brasileira não tem vice, não tem como escolher vice. E eu até entendo, porque primeiro eu tava pensando assim, mas porra, como é que não vai ter vice? Aí eu entendo, imagina se o Alckmin morre, aí o vice assume a presidência, mas quem seria o vice? Um cara escolhido por ele? Não faz o menor sentido, porque o vice-presidente é escolhido pelo povo. Então, se Lula é impeachmentado, o vice assume, mas o vice foi escolhido pelo povo. No caso, se ele escolher um vice, pô, ninguém escolheu aquele vice, né? Então, eu não sei como funciona aqui nos Estados Unidos. Depois eu vou dar uma lida aqui para saber como funciona aqui, para explicar a vocês também. Então, vamos lá. Lula morre, Lula impeachmentado, Lula some, o dólar baixa. Não, não. Claro que sim, mas o Alckmin assume a presidência, tá? Não existe eleições diretas se Lula morre, tá? Então deixa claro isso aí para todo mundo deixar entender o que está acontecendo. Vamos lá. A outra pergunta é o Lula. O Lula será impeachmentado? É a grande pergunta. Porque várias pessoas diziam que Lula seria impeachmentado em 2023, eu falei para você que era impossível. Várias pessoas falaram que Lula ia ser impeachmentado em 2024, falei para vocês que não ia ser. E falei a vocês que existia uma possibilidade do Lula ser impeachmentado em 2025, porque tem uma brecha. 2026 já era, não tem como. Então, a brecha para o Lula ser impeachmentado seria 2025, né? Porque 2026 é eleição, então ninguém vai fazer nada em ano de eleição, e agora era brecha 2025. Só que para um Lula ser impeachmentado e salvar o Brasil, porque na minha opinião, o Brasil ele tá tão mal, que a única maneira de salvar o Brasil é tirar o Lula. É a única maneira. O freio agora é tirar o Lula. Se você tira o Lula, você salva o Brasil. Eu acho que é isso. Eu acho que vocês concordam comigo. Não tem jeito. Tem que tirar o Lula para salvar o Brasil. Então, a pergunta é essa. O Lula vai ser impeachmentado? E a gente começa a debater o seguinte, Fábio, olha, para o Lula ser impeachmentado, o mesmo sistema que colocou o Lula tem que querer tirar o Lula. Por exemplo, a Globo. A Globo precisa começar a falar algumas coisas contrárias ao Lula. E hoje, nós estamos vendo a Globo querendo o impeachment do Lula? Não necessariamente, mas a Globo começa a falar umas coisas meio estranho. Por exemplo, eu estava vendo esse vídeo da Passapano Lima. A Passapano Lima, ela falou umas coisas interessantes. Olha o que ela falou aqui. Explicar aqui um pouquinho, eu disse para vocês, né, que o Haddad estava, segundo os próprios aliados, né, sereno, mas esgotado. Eu estava falando com uma fonte agora, antes de entrar no ar, ali da base do governo, tá? E eu estou falando, assim, da base mais governo impossível. Eu estou falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte, Dani, o governo, ele está chegando aos seus 2 anos meio sem ar, está esgotado. Opa! Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei sui generis, ou melhor, cristalina, uma cena que mostra para vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era para ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que para misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte estava me relatando, o senador tal levou um peixe, o senador Randolfo, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. E foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda para explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima que muita gente saiu sem comer, foi o que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora, porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 a mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então, vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim,
que também está no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, como é que eu vou justificar isso para a minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, para você entender, para passar esse pacote do Haddad, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os dois integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram, explicaram e lutaram, explicaram e lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém para trazer uma ideia nova ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele ele esteve a vida toda num partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro, mas eles não ouvem. Aí, olha só, então você vê, ontem a Passapano Lima, ela estava passando pano. Ela cometeu um fake news, né? Um fake news. Você viu que ela cometeu um grande fake news dizendo que o problema do dólar foi um meme, foi uma mentira da direita. Ela cometeu aqui um fake news. A MOP, aquela outra jornalista da Globo, cometeu outro fake news, porque ela disse que o Bolsonaro tinha feito uma pedalada. Outro fake news. Bolsonaro não tinha feito pedalada. Eles pegaram toda aquela grana que o governo deveria pagar de anos e anos e anos. Quando o Bolsonaro foi presidente, falou assim: Bolsonaro tem que pagar tudo isso aqui. Não tinha como o Bolsonaro pagar tudo aquilo no meio de pandemia e tudo aquilo. Aí o Bolsonaro fez uma negociação no Congresso, e no Congresso passou aquilo ali para pagar pouco a pouco. Então não foi nada de pedalada. Bolsonaro não fez pedalada. Mais um fake news. Mas eles podem fazer fake news porque eles são a velha mídia. Quando a velha mídia faz fake news, eles dizem que eles erraram. Por exemplo, a Passapano Lima foi aquela que disse que a polícia tinha apreendido o laptop da ABIN na casa do filho do Bolsonaro, com o filho do Bolsonaro. Não, mentira. Não tinha nada de laptop da ABIN na casa do filho do Bolsonaro. Quer dizer, mais um fake news. Então, o fake news dele é todo o tempo. Mas agora ela vai e diz: olha, o negócio tá fedendo. O negócio tá fedendo. Ela fala claramente. Cara, o começo do vídeo dela, que é o mais importante, vou botar de novo, escuta o que ela fala no começo. Tom de pavor, ó. Vou explicar aqui um pouquinho. Eu disse para vocês, né, que o Haddad estava, segundo os próprios aliados, né, sereno, mas esgotado. Eu estava falando com uma fonte agora, antes de entrar no ar, ali da base do governo, tá? E eu estou falando, assim, da base mais governo impossível. Eu estou falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte: Dani, o governo... ele está chegando aos seus 2 anos meio sem ar. Está chegando 2 anos sem ar. Olha só o que a Globo fala aqui também. Preste atenção. Ó, isso aqui é a Globo. Pessoal, a Globo é o meio de comunicação do Lula. Né? Não sei se não caiu o Pix, não sei. Mas olha o que a Globo fala aqui de novo. Olha isso aqui. Em vez de falar em demônios, eu diria que tem uma assombração para o Lula em 2025, que é a questão fiscal. Ele não vai conseguir se livrar disso. Pois é, disso que eu estou falando. Ele não vai conseguir se livrar. Então, um falou que o Lula tinha um demônio em 2025. Eu já acho que o demônio é o Lula, né? A outra diz: não é demônio, é uma assombração. Quer dizer, mesma coisa, né? Assombração, demônio. Então, eles estão dizendo que em 2025 tem uma assombração pro Lula. Vamos ouvir. Então, olha, isso aí... meio de comunicação do Lula, né? Que não é bolsonarista falando isso. Mas então, em vez de falar em demônios, eu diria que tem uma assombração para o Lula em 2025,
que é a questão fiscal. Ele não vai conseguir se livrar disso. Pois é, disso que eu estou falando. Ele não vai conseguir se livrar. Por mais que ele odeie o tema, odeie lidar com isso e ter que tomar atitudes e tudo mais, já tem essa informação de que o governo já está preparando, o Ministério da Fazenda já está preparando um novo programa de cortes. Ao contrário do que fez em 2024, o Haddad não vai poder esperar até julho para contingenciar, ele vai ter que dar sinais praticamente desde o começo do ano de que ele está controlando os cortes. O problema grave da economia, todo mundo que eu ouvi, é essa combinação de inflação fora do controle, porque também vai ser agravada pelo preço do dólar, isso vai afetar a inflação e juros altos. Então, um economista me dizia, Mônica, isso não é rápido. Essa desaceleração demora um pouquinho para surtir o efeito, mas ela vai acontecer lá pelo meados do ano. Então, você já está em cima de um ano eleitoral. E economia é assim, né, Mônica? Você derruba fácil, mas você tem muita dificuldade para recuperar. Levantar. Então, havia muita preocupação, muita preocupação. Eu me lembro perfeitamente, no final do ano passado, eu fiz diversas entrevistas projetando o ano de 2024. Embora a projeção não fosse brilhante, ninguém enxergava problemas graves no horizonte. As pessoas achavam que já sabia que a agricultura ia ter uma produção menor, que não ia ser tão grande o PIB por causa da agricultura, mas ninguém imaginava que a gente ia dar essa alavancada que deu. E, de fato, a indústria de transformação, que patina há tanto tempo, conseguiu fazer investimentos, aumentou a sua oferta, está vendendo produtos, os brasileiros acreditaram no crescimento, se endividaram para comprar produtos. Olha, só de crédito para comprar carro, o aumento foi de 32% esse ano. Tudo isso vai parar, porque quem contratou um crédito para comprar um carro lá em 24 prestações vai ter aumento de juros. Portanto, vai ficar com menos dinheiro em caixa. A empresa que se financiou para aumentar a produtividade vai ter aumento de juros, vai ficar com menos dinheiro em caixa. Portanto, a preocupação é gigante. Eu me lembro... Por isso houve uma certa revolta essa semana, não estou falando de mercado, estou falando de agentes econômicos, com o fato de que se demorou tanto para resolver. Entendeu? Como é que se deixou acontecer essa situação? Não havia necessidade, já tinha problema suficiente com a inflação, com Trump, com o cenário externo. E aí você deixa o dólar disparar assim, sem ter uma posição firme, né? E o jogo diferente que Lula e Haddad fazem, né? Mas o problema, pessoal, de acordo com a MOP, o acordo com a MOP, ó. Do culpado chama-se Donald Trump. O nome do culpado chama-se Donald Trump. Quer dizer, a culpa de que o Brasil está numa merda é o presidente Donald Trump. A culpa porque estão comendo osso é o presidente Donald Trump. A culpa porque tem um rombo fiscal é o presidente Donald Trump. O Trump é o culpado, cara. Era o Bolsonaro, agora já é o Trump, porque o Trump é o culpado disso tudo. Pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu vi que eu botei errado, né? O pessoal tá falando que eu botei errado, eu botei 21/12, é 20/12. Eu sempre esqueço que aqui nos Estados Unidos é 12/20, né? Aí fico meio maluco aí. Então eu já mudei já ali, é 20/12, né? Eu botei 21/12, já tô um dia na frente, né? Tô um dia na frente. Aqui teve uma cidade, mostrei hoje de manhã esse vídeo, ó. Olha só o pessoal, esse aqui pessoal que votou no Lula, ó. Lula foi tudo ilusão e mentiras. Lula foi tudo ilusão e mentiras. Só petistas na rua, né? Lula foi tudo ilusão e mentiras. Eu tirei o som aqui porque tinha uma música chata, mas você tem a ideia aí. Tem mais pessoas protestando contra o Lula do que em favor do Lula. Quando fizeram a manifestação, ó, vamos às ruas, né? Para a prisão, para não anistia, prisão do Bolsonaro, teve menos pessoas do que agora eles indo à rua para a ilusão de ter votado no Lula. A ilusão de ter votado no Lula. Então eu tô tentando botar tudo aqui junto para a gente entrar no contexto se Lula será ou não impeachmentado, né? Então você já tem a Globo falando mal, você já tem a população dizendo que Lula foi uma ilusão, porque
como a Daniela Passapano Lima disse, ela teve contato com petistas lá dentro do núcleo petista. E eles falaram, olha, a gente está perdendo as últimas pessoas que temos. Quem? Os ignorantes e os mais pobres. Porque só vota... Pessoal, tem 3 pessoas que votam em Lula. O esperto, ou seja, os banqueiros, porque sabe que ficam bilionários com Lula. Aí você tem os ignorantes, porque realmente falta de conhecimento, a ignorância, e os mais pobres, que são pobres, também têm a ignorância. Essas são as pessoas que votam pro Lula. Nenhuma pessoa que entende do que está acontecendo votaria pro Lula. Então agora nós temos as pessoas manifestando contra o Lula, temos a Globo dizendo que, olha, o demônio do Lula, né? O demônio do Lula tá aí em 2025, a assombração do Lula vem aí em 2025, né? Olha só, olha o que eles estão falando, a Globo, dizendo que os que estão aliados com Lula lá dentro, dizendo que, olha, a gente tá perdendo a última barreira que nós temos, porque agora o Lula tá indo pra cima dos bem pobrezinhos. O Lula acabou de falar, eu mostrei pra vocês ontem, que o problema não é a questão fiscal, o negócio é arrecadar mais, tirar mais dos pobres. Tirar mais dos pobres. Então o próprio pobre não aguenta mais, ele vai pro supermercado, não consegue comprar mais nada. Imagina as pessoas que pensavam que iam receber picanha. Porque você sabe, pessoal, que muitas pessoas foram enganadas, realmente venderam seu voto por uma picanha. Ele realmente acreditava que ele iria comer uma picanha. E não dá. Não dá. O governo Lula é o governo perfeito para você virar vegetariano. O governo Lula, daqui a pouquinho o MOP vai dizer como é bom perder peso no governo Lula. Porque não dá para comprar comida, então você vai, é uma dieta forçada. Governo Lula, o governo da dieta. Todos nós estamos fazendo dieta, porque não tem como comprar. Aí, o governo Lula, de acordo com pesquisas aqui da Datafolha, o governo Lula foi o ano que mais pessoas se tornaram vegetarianas na história do Brasil. Número recorde. O pessoal está se tornando vegetariano, porque não dá para comprar nem galinha nos dias de hoje, meu filho. O negócio é comer vegetais, porque é o que está sobrando. Mas é o governo Lula. Entendeu? É o governo Lula. Então, tá acontecendo tudo isso aí. E aí, eu mostrei para vocês ontem essa matéria, e a gente vai falar um pouco mais sobre ela. A avaliação positiva do trabalho de Lula despenca de 43 para 27 em 2 anos. Cara, imagina você, a avaliação positiva do cara cai de 43 para 27. Imagina no final do ano que vem o que vai ser essa avaliação positiva do Lula. Entendeu? 27%. Cara, nem o Bolsonaro, durante a pandemia, com toda a velha mídia atacando todos os dias, o Bolsonaro teve uma avaliação tão ruim. Bolsonaro nunca teve uma avaliação dessa. E olha que eles atacavam o Bolsonaro 24 horas por dia. E olha que a mídia passa pano pro Lula 24 horas por dia. Entendeu? Então a gente vê que o negócio tá difícil. Tá difícil. As pessoas não conseguem viver mais. E aí, os mais pobres que tentaram lutar e defender o Lula, porque votaram no Lula, eles não conseguem mais. Né? Eles não conseguem mais. Então a gente vê isso aí. Alguém falou aqui, ó. Alguém falou, sou vegetariana há 25 anos por amor dos animais. Nada a ver com a esquerdalha. Eu também sou vegetariano, mas o problema não é esse. A gente tá zoando porque hoje as pessoas não têm condições de comprar carne. Não é que o cara é de esquerda. O cara de direita hoje no Brasil, como ele não consegue comprar carne, vai virar vegetariano. Entendeu? Tá todo mundo virando vegetariano. Então não é de esquerda. É porque você não tem como comprar nada. Entendeu? Não tem como comprar carne. Entendeu? Então essa é a brincadeira. Claramente que no Brasil existe uma visão completamente errada. Existem pessoas que pensam que coisa de vegetariano é coisa de esquerdista. Não tem nada que ver. Brasileiro, às vezes, eles, por ser muito novos na política, eles acham que posicionamentos de pessoas têm a ver com a ideologia. Não tem nada que ver. Existem várias pessoas
de direita que são vegetarianos, existem pessoas de direita que são vegan, existem pessoas de direita que são carnívoros. Ou seja, pessoas de direita, ela escolhe fazer o que quiser da vida dela. É uma escolha dela. Entendeu? Então não existe esse negócio é que se o cara é vegetariano é de esquerda. Outra coisa, é a mesma coisa o cara que é homossexual. Existem homossexuais de direita, existem homossexuais de esquerda. Isso aí não define a ideologia do cara. As pessoas precisam entender isso. Tem várias pessoas que são gay e são de direita. Entendeu? E a mesma coisa, por exemplo, outro erro também do conservadorismo brasileiro, eles acham que o cara conservador é uma pessoa religiosa. Não necessariamente. Existem ateus que também são conservadores. Existem ateus que são de direita. Então, as pessoas precisam entender que nós, conservadores, acreditamos na visão de indivíduo. Cada indivíduo tem a sua escolha. Entendeu? Nem todo conservador é flamenguista. Me zoaram ontem que eu ia pintar minha casa de preto e branco, falaram que eu sou corintiano. Mas aí, tá vendo aí? Nem todo conservador é flamenguista. Tem corintiano também que é conservador. Tem vascaíno também que é conservador. Entendeu? Tem muito disso aí. Então vamos entender. Então não é... Entendeu, ô Diva? Não é que a gente está dizendo que vegetarianos são esquerdistas. Tanto é que eu sou vegetariano. O negócio é que... Agora eu mudo também, né? Eu fiquei 2 meses sendo vegan. Aí eu posso voltar a comer peixe. Eu mudo, tá? Eu posso ser vegetariano durante um período, mudo depois, mudo. Eu sou assim meio maluco mesmo, tá? Mas hoje em dia eu sou vegetariano, tá? Então vamos lá. Então não é nada de esquerdista, a gente tem que esclarecer muito. Tem muitas pessoas no meu canal que são vegetarianos e exatamente por essa questão, né? Então olha aqui, aqui tá a pesquisa. Eu mostrei um pouco, mas a gente vale a pena mostrar sempre essas pesquisas aqui, né? A avaliação do trabalho de Lula. Primeiro, que trabalho, né? Eu lembro, cara, uma coisa que me chocou foi o seguinte: de acordo com os médicos, né? De acordo com o que a gente ouviu, o Lula estava sendo operado, o Lula estava na UTI, e logo a velha mídia disse que Lula, na UTI, ele assinou uma lei, uma coisa assim, né? Aí eu fiquei pensando, falei, pô, o Lula nunca trabalhou na vida, né? O Lula, depois que perdeu o dedinho ali, parece que nunca mais teve um trabalho na vida. Quer dizer, o Lula que nunca trabalhou, agora na UTI ele quer trabalhar? Pô, para com mentira. O Lula é um vagabundo nato. É um cara preguiçoso, pinguço, que não gosta de trabalhar. Então não vem dizer pra gente aqui que o Lula na UTI tá trabalhando. Ah, para de conversa mole, rapaz. Esse cara nunca gostou de trabalhar na vida dele, sempre teve vida mole. Que conversa mole é essa que Lula trabalhou na UTI? Se não trabalha nem quando ele está em Brasília, ele vai trabalhar na UTI. Então é uma coisa assim maluca. Aí vai, avaliação do trabalho. Porra, que trabalho de Lula? Né? Devia ser avaliação do atrapalho de Lula, né? Avaliação da desgraça que é esse governo Lula. Olha aí. O Lula começou em 2023, né? Lá em 2022, né, no caso, 43% de aprovação. E a gente entende isso. O Lula, ele ganhou as eleições e naquele momento, né, eles botaram na cabeça do povo que Bolsonaro era genocida, que Bolsonaro matou sua avó, Bolsonaro matou sua tia, Bolsonaro é um malvadão, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. E nós sabemos que tudo que o Bolsonaro fez foi acertar durante a pandemia. Ele acertou quase tudo. As únicas coisas que eu acho que o Bolsonaro deu mole durante a pandemia, foi quando o Bolsonaro, de maneira de brincar, ele fez algumas piadas. E aí a velha mídia pegou a piada do Bolsonaro e colocou como se o Bolsonaro realmente estava falando aquelas coisas, né? E como eu sei que a mídia é do mal, então eu acho que o Bolsonaro deu mole. Não brinque nessas horas, porque eles vão usar aquilo ali. Mas o Bolsonaro acertou tudo. Se você observa, um dos poucos presidentes do mundo que acertou durante a pandemia foi o Bolsonaro. Mas o que o Bolsonaro é visto pela velha mídia? Ele era o genocida, que ele fez isso, ele fez aquilo. Aí a mídia era, né? A mídia era, a economia a gente vê depois. Aí depois a mídia desmente a própria mídia. Nós nunca falamos isso. Falei, porra, vocês nunca falaram isso? Todos nós sabemos que vocês falaram isso.
O Bolsonaro brigava contra essa palhaçada. Mas tudo bem. Então o Bolsonaro acertou quase tudo, se não tudo. E mesmo assim, a velha mídia dizia que ele era um genocida, que ele era do mal. Imagina você, durante a pandemia, as pessoas todas ficaram em casa, a maioria. E ficaram em casa assistindo o quê? Globo. E a Globo todo dia botou na cabeça das pessoas que Bolsonaro era genocida. Aí o que aconteceu? Claro que o Bolsonaro teve uma desaprovação, né? A aprovação do Bolsonaro caiu. Mas ainda, durante a pandemia e todos os ataques, estava melhor do que o Lula agora. Estava melhor do que o Lula agora. É uma coisa assim de maluco. Então, quando o Lula chegou, e eles tentando destruir o Bolsonaro o tempo todo, então o Lula chegou com a mentira da picanha, a mentira da cerveja, a mentira de botar isentos as pessoas que ganham 5 salário mínimo. Ou seja, ele fez uma campanha em cima de toda a mentira. Então ele tinha uma aprovação de 43%. Lá em cima, né? E agora tá 27%. Cara, 27%. E aí a gente pergunta, né? Tá na hora do impeachment? Quando você tem 27% da avaliação de trabalho diz ser bom e ótimo. Então, tá na hora do puxar o gatilho? Tá na hora? Tá na hora do Lula cair? Tá na hora de salvar o Brasil e impeachment o Lula? Chegou a hora de fazer isso? Porque os números estão aí. Os números não enganam. Os números estão aí. Ó, aqui tem as mulheres, homens, etc e tal, e se você olhar aqui, péssimo ou ruim, olha, total, 33% péssimo ou ruim, homem, 36% péssimo ou ruim, mulheres, 31% péssimo ou ruim, 16 a 24 anos, 25% péssimo ou ruim, 25 a 44 anos, 37% péssimo ou ruim, 45 a 59 anos, 34% péssimo ou ruim, 60 anos para cima, 31% péssimo ou ruim, Sudeste, 30% péssimo ou ruim, Sul, 40% péssimo ou ruim, Centro-Oeste, 47% péssimo ou ruim, Norte, 34% péssimo ou ruim, Nordeste, cara, 32% péssimo ou ruim. Entendeu? Aí as pessoas que têm o colegiado, né, fundamental, só 18% diz que é péssimo ou ruim, ou seja, as pessoas mais ignorantes. Médio, 45% diz péssimo ou ruim e superior, 39% péssimo ou ruim. Aí você tem a renda, né? O que ganha menos, péssimo ou ruim, é só 32%, o que ganha de 2 a 5, 33%, e o que ganha acima, 37%. Então a situação, chegou a hora de impeachment o Lula, já que a situação está assim, o dólar afundando o Brasil, porque o dólar tá só sobe. Pessoal, você acha que o dólar ele vai chegar a quanto? 1º de janeiro. Vamos ver quem acerta isso aí, né? 1º de janeiro, o dólar vai chegar a quanto 1º de janeiro? Depois que eu abrir a live aqui para todo mundo, a gente vai fazer essa pergunta de novo. O Haddad, ele desmente a Globo mais uma vez. O Haddad, ele deu uma entrevista falando da situação do Brasil. Vamos lá. Um fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro e aqui o fortalecimento foi maior. Então nós temos que corrigir essa... Vamos parar aqui. E eu vi várias pessoas comentando, dizendo que youtubers falaram que o dólar caiu no mundo todo e o dólar só cresceu no Brasil. Isso não é verdade. O dólar cresceu quase no mundo todo, mas o crescimento no Brasil foi muito maior do que o crescimento na parte do mundo. Então, o que o Haddad está falando aqui é uma verdade. O Haddad entendeu que é o seguinte: nós não podemos enganar o mercado. A gente pode fazer vídeos na Globo e enganar a população petista. O petista é, entendeu, continuamente enganado. Mas quando o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, ele fala, quando o Lula fala, o mercado está ouvindo. E quando ele mente, como o Lula mente, então faz com que o dólar sobe mais. Então a melhor coisa que pode ser feito é falar a verdade, porque dizer a verdade mostra que você tem conhecimento do que está acontecendo. Então ele dizer que o dólar aumentou no mundo todo, verdade. Ele dizer que no Brasil
aumentou mais do que todos os outros lados? Verdade. Isso ajuda com que eles pensem que ele entende alguma coisa. E mais os dólares que eles estão colocando no mercado para cair o preço do dólar. E outra coisa, as pessoas falam assim, mas Fábio, esse negócio de pegar nossas reservas em dólar e jogar no governo, isso não é ruim? Não, pessoal, isso não é ruim, tá? Isso é uma estratégia feita no mundo todo. Então não é só o Brasil que está fazendo. Só que, como eu expliquei para você, de acordo com todos os economistas, você quando joga o dólar no Brasil para diminuir o preço do dólar, porque você sabe, né? Economia, uma das coisas mais básicas da economia como é que fala? É a procura e a demanda. Né? Procura e demanda, é assim que fala? Procura e demanda? É demanda e procura? Como é que é? Eu acho que é procura e demanda, né? Eu acho que é assim, procura e demanda. Ou seja, se você tem uma coisa, por exemplo, digamos que a safra da laranja foi muito boa, então o preço da laranja cai. Por quê? Porque tem muita laranja no mercado. Se tem muita laranja no mercado, o preço da laranja cai. A safra da laranja foi muito ruim, porque teve muita chuva, oferta e demanda. Obrigado. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Então, se você tem pouca laranja no mercado, o que acontece? Todo mundo quer comprar laranja, não tem laranja suficiente, o preço da laranja aumenta. Então, a oferta e a demanda é uma das coisas principais do mercado. Então, quando o dólar sobe muito, você mete o dólar no mercado, então você está fazendo com que agora muitas pessoas estão procurando o dólar e agora tem muito dólar. Então, a oferta está sendo suplida pelo próprio governo. Mas isso é bom, tá? Mas isso aí é tipo assim, quando você tem dor de dente, que remédio você toma quando você tem dor de dente? Bota o nome do remédio aí, eu não conheço o remédio brasileiro, eu não tenho a menor ideia. Qual o nome do remédio que você toma? Você tá com dor de dente, você toma remédio de quê? Qual remédio você toma quando você tem dor de dente? Bota aí. Quem é que toma remédio aí, que está com dor de dente, você toma um remédio. Que remédio você toma quando você tem dor de dente? Bota o nome de um remédio aí para dor de dente. Bota o nome do remédio aí para dor de dente, pra gente ver aqui. Que remédio você toma quando você tem dor de dente? Peraí. Vou botar isso aqui, ó. Peraí. Aqui. Vou abrir aqui, vou abrir o chat para todo mundo agora. Vou abrir o chat para todo mundo, tá? Pro Mão de Porco, que não quer ser membro do canal, e para os jumentos também, né? Tem muito jumento. Alguém falou Novalgina. Então, por exemplo, você vai tomar Novalgina porque o seu dente está doendo. O que a Novalgina vai fazer? Ela vai tratar dos sintomas da dor do dente. Mas se você não for pro dentista e consertar o seu dente, não vai adiantar. A Novalgina vai só passar o sintoma momentário. Então, jogar o dólar no mercado é Novalgina. É um medicamento para dor. Mas esse medicamento, ele não está lidando com o problema. O problema é o dente. O problema não é a dor. Tem alguma coisa errada no dente. Então, quando o mercado ele joga o dólar, como está fazendo, vendendo dólar, leiloando o dólar, ele está tomando uma Novalgina, ele está tomando um remédio de dor. Então, ele ele melhora um pouquinho, né? O dólar cai quando ele faz isso, um pouquinho. Só que o dólar volta de novo. Por quê? Porque você está lidando com um sintoma, você não está lidando com o problema, com a doença. Então, Fábio, é bom fazer isso? Sim, é bom fazer isso. Mas você não pode fazer isso a vida toda, o tempo todo. Porque aí vai dar problema, vai dar ruim. Você vai vender todo a sua reserva? Vai acabar a reserva. Vai chegar um ponto que você não tem mais reserva. Vai fazer o que agora? É tipo, por exemplo, quando você abaixa os juros, né? Abaixar os juros mostra a economia mais forte, né? Você vai fortificando a economia, etc e tal. Só que às vezes o juro fica tão baixo que você tem que ter cuidado, porque se o juro ficar muito baixo, como teve aqui na época dos Estados Unidos, não tem mais para onde abaixar. Se você não tem mais para onde baixar, você perde o controle. Então é perigoso. No caso do Brasil, a gente não tem esse problema. O juro está lá na lua, né? E é os juros que está salvando o Brasil, né? Então vamos ouvir aqui o Haddad falando, né? Houve um fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro e aqui o fortalecimento foi maior. Então nós temos que corrigir
essa escorregada que o dólar deu aqui, não no sentido de buscar um nível de dólar, né? Não no sentido de mirar uma meta, não é nesse sentido que eu penso que nós devemos atuar. O Banco Central ele deve promover correções nesse sentido. Repito, não buscando, né, uma meta de qual é o valor do dólar adequado. Não é esse o papel do Banco Central. Mas corrigir disfuncionalidades, sim. Né? E houve problema de comunicação no final do ano que fez com que o dólar no Brasil tivesse uma valorização mais forte do que entre os pares. Então, é preciso corrigir a comunicação, tomar as medidas, porque não é só a comunicação, também tem que tomar medidas e fazer com que isso traga o câmbio não para um patamar específico, mas para uma situação de funcionalidade. Como assim, problemas de comunicação? Eu acredito que quando os vazamentos que ocorreram na véspera do anúncio das medidas, ele produziu um efeito deletério sobre as expectativas. E isso foi ruim, porque você começou a ter que explicar depois do fato constatado de que houve uma má apreensão, recepção do conjunto de medidas. A partir do momento que o Banco Central e o Tesouro atuam, né, e as medidas vão ficando mais claras, eu penso que essa tensão se atenue e as coisas voltem à normalidade. Normalidade que é desafiadora, porque o cenário externo ele continua muito desafiador. Volta à normalidade. Vai acabar com a reserva do dólar. A reserva do dólar do Brasil são 348, agora talvez esteja em 330 e poucos bilhões, né? Mas sim, se continuar metendo o dólar no mercado, vai acabar com a reserva, vai acabar com o Brasil. Então, é aquele remédio, você não pode tomar esse remédio todos os dias, né? Então, você usa aquele remédio, mas você também tem que ter cuidado, por quê? Porque não pode ver isso como você fazer algo artificial, de forma artificial, para tentar melhorar a economia. Isso não funciona. Então, jogar às vezes, valeu, mas não pode jogar sempre, tá? Não pode jogar sempre, porque aí é como você falou, né? O negócio fica estranho. Fábio, coloca o link do membro. Dona Matilde, aonde está o nome ali, o Fábio Tom? Do lado, a senhora tem ali, ó, seja membro. É só a senhora apertar ali e a senhora se torna membro, tá bom? Eu não tenho um link aqui para jogar para a senhora, mas do lado, olha o nome do canal, ali embaixo, ali tem o nome do canal. Aí ele tem um nome, é só a senhora apertar, seja membro. Do lado do meu nome tem assim, seja membro. A senhora aperta e a senhora consegue fazer isso aí, tá bom? A solução é extração imediata, exatamente, seria o impeachment do Lula. Seria, no caso, a solução. Seria o impeachment. Fábio, boa tarde. Eu não quero um economista que estudou só 2 meses de economia. É brincadeira. Sim, você sabe, Ana, que muitas pessoas realmente acreditam que o Haddad só estudou 2 meses de economia. Porque o Haddad, ele fez uma brincadeira de mau gosto, aonde ele diz, eu fiquei estudando ali 2 meses de economia. Não, o Haddad estudou economia sim, tá, pessoal? Isso aí foi uma brincadeira que ele fez. Claro que a gente discorda da visão econômica dele, né? Ele tem uma visão diferente da nossa. Ele acredita que mercado maior, isso aí ajuda a economia. A gente acredita que o mercado livre, né? O livre mercado ajuda a economia. Ele acredita não, ele acredita em mais intervenção. Mas o Haddad estudou economia sim, tá? O Haddad estudou economia sim. Então acho que isso aí a gente precisa... Ele mesmo criou esse fake para ele, quando ele brincou dizendo que ele... eu estudei só 2 meses de economia. Foi uma brincadeira. Se você faz um estudo sobre o Haddad, ele realmente estudou isso aí, tá? Então eu acho que isso aí é mais ou menos isso, né? A bomba vai ficar pro próximo presidente. Lula vai mais... Eu concordo com você, Mário. Eu também vejo mais ou menos dessa forma. Eu acho que o Lula ele vai carregar com a barriga esse problema de maneira artificial. Ele vai segurar o governo, a economia, e vai jogar pro próximo presidente essa bomba. Eu também concordo com você que vai ser mais ou menos assim, tá? Como se colocasse um
um band-aid, uma ferida grande. Não resolve. Exatamente. Exatamente. Resolve imediatamente, né, no momento, e depois não dá. Aquilo ali é só para uma parada nesse momento. É como eu falei, é uma dor de dente. Você tomou o remédio, sentiu um pouquinho melhor, tá lidando com o sintoma, mas o problema é o dente. Tem que extrair. O problema é o Lula. O problema é o Lula. Tem que ser impeachmentado, entendeu? Tem que ser removido. É o Lula o problema. E aí a gente cai nesse bate-papo. Fábio, então, na sua opinião, o Lula será impeachmentado? Pessoal, quando você tenta fazer uma análise dessa, vamos lá. Primeiro, eu quero que Lula seja impeachmentado desde o dia 1 que ele assumiu a presidência. Eu queria que ele fosse impeachmentado, porque eu e você, nós sabíamos que isso iria acontecer. Todos nós sabíamos, né? Nenhum de nós estamos surpresos de que o governo Lula está sendo uma merda. Todos nós já sabíamos que isso iria acontecer, né? Nós sabíamos que isso ia acontecer. Então a gente já começa a observar isso aí e entender esse jogo. Agora, como que a gente vai impeachmentar o Lula? Eu falei para as pessoas, vários youtubers cometeram um erro, dizendo o seguinte: quando o Zanin, amigo do Lula, veio para ser ministro da Suprema Corte, vários youtubers disseram para vocês que o Zanin não conseguiria ser ministro, não passaria, não seria sabatinado. Vários youtubers falaram isso para vocês. E o que eu falei para vocês? Que o Zanin passaria fácil. Mas, Fábio, como é que você sabe que o Zanin passaria fácil? É só você ver o histórico do nosso Senado. Quando nós votamos para presidente do Senado, nós tínhamos naquela ocasião alguém de direita, né, o Marinho. Só que eles preferiram votar para o Pacheco do que para o Marinho. Nós, a direita, apoiamos o Marinho. E nós não conseguimos voto suficiente para que ele fosse o presidente. Então, se nós não conseguimos voto suficiente para ele ser presidente, quer dizer que nós temos o Senado praticamente definido. Esses votos que votaram para o Pacheco são os votos que votarão para a esquerda. Os votos que votaram para o Marinho são os votos que votariam para a direita. Então, a direita, ela consegue, no máximo, uns 34 votos no máximo. Apertando, fazendo negociação. A gente não consegue 41. Então, eu falei para você, por isso, o Zanin, ele vai ser o ministro. Aí pegaram o magrinho, aquele bem magrinho lá, né? Como é que é o nome do magrinho? Esqueci o nome do magrinho. Trouxeram o magrinho. E a mesma coisa, vários youtubers falaram para vocês que é impossível de que o magrinho seria sabatinado. Eu falei para você que não. O magrinho será sabatinado sim. Por quê? Matemática. Olha quantos votaram para a direita, olha quantos votaram para a esquerda. Olha quantos votaram contra o Zanin e olha quantos votaram em favor do Zanin. Quer dizer que ele vai ser escolhido. E ele foi escolhido. Né? O Dilma foi escolhido. Né? O Dino foi escolhido. E muitas pessoas falaram que não seria escolhido. Então, quando a gente fala de impeachment do Lula, a gente fala a mesma coisa, mas quem é que vai impeachmentar o Lula? Como que a gente vai impeachmentar o Lula? Aí alguém falou assim, Fábio, você cometeu um erro, você falou uma besteira, o impeachment, ele é na Câmara, não tem nada a ver com o Pacheco. Eu falei, porra, mano, as pessoas não escutam o que a gente fala, né? Claro que o impeachment do presidente começa na Câmara dos Deputados, mas ela tem que chegar no Senado. Então, eu não estou observando a Câmara dos Deputados, por quê? Porque se você observar o Senado, no Senado não passa. Então não adianta que se você tivesse voto suficiente para impeachmentar o Lula na Câmara. No Senado não passa. Porque o impeachment nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Né? No Brasil, é difícil passar na Câmara e mais fácil no Senado. Nos Estados Unidos, é muito fácil passar na Câmara e muito difícil no Senado. Né? Mais ou menos assim. Mas, de qualquer forma, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o impeachment tem que passar pelas duas casas. E no Brasil, não passa nem na Câmara e nem no Senado. Então, infelizmente, por minhas análises, nós não teremos o impeachment do Lula. Lula não vai ser impeachmentado. Porque não temos voto suficiente, não temos povo na rua, não temos pressão popular, não temos
Não tem, não tem. Quando a gente olha o impeachment, e o impeachment são vários... É como se você tem uma escada e você vai subindo, né? O degrau da escada. E você não vê isso hoje para o impeachment. O que existe são pessoas no YouTube que querem o impeachment. Mas isso não é o que nós vemos. Tem que ter muito mais ingrediente. O impeachment é igual você fazer um bolo, né? Quando você vai fazer um bolo, você tem vários ingredientes para você fazer um bolo. Vários ingredientes, né? Só que tá faltando ingredientes. Tá faltando. Não dá para fazer esse bolo sem açúcar. Não dá para fazer esse bolo sem o fermento. Não dá para fazer. Então tá faltando os ingredientes. Então quando você faz uma análise fria, não para enganar as pessoas que estão te assistindo, mas uma análise fria, você vai chegar à conclusão de que Lula não será impeachmentado. Ah, Fábio, eu tô triste com você, não gosto, porque o outro youtuber falou que Lula vai ser impeachmentado. Eu vou assistir e acreditar no que ele falou. Tá bom, vai assistir e acredita no que ele falou. Quando Lula não for impeachmentado, que eu acertei mais uma vez, aí você volta chorando, me engano. Porque essa é a grande verdade, pessoal. A gente tem que ter a realidade. Entendeu? A realidade. A realidade, infelizmente, é essa. Entendeu? A realidade é essa. Então a gente tem esses problemas. Então Lula não será impeachmentado, tá? Lula não será impeachmentado. Infelizmente, Lula não será impeachmentado. Olha só o que o Flávio Bolsonaro falou do impeachment, né? Eu botei um vídeo. Isso já começa a ser falado nos bastidores, tanto do Senado quanto da Câmara, porque a gente observa um desgoverno padrão Dilma, daí para baixo. Um descontrole completo do dólar, a necessidade de, a passos largos, ampliar a taxa Selic, a chegar a pontos ali proibitivos de tomada de empréstimos por parte de empreendedores. Então eu fico muito preocupado, porque isso é mais uma grande pancada na possibilidade de geração de emprego, porque se hoje você vai em qualquer banco, você consegue uma taxa de rendimento do seu dinheiro de inflação, e uma inflação mais 7%, mais 8%. Quer dizer, quem é que vai tomar um empréstimo para fazer um empreendimento, para ter uma taxa de retorno de 5% ou 10%, com risco enorme? Então, a gente percebe ali o país engessado e um completo negacionismo por parte do governo de tomar medidas que, de fato, apontem para um equilíbrio fiscal, uma redução drástica nas despesas. Pelo contrário, ele aumenta, por exemplo, o que está sendo gasto com publicidade para poder tentar manter uma opinião pública um pouquinho manipulada, como se estivesse enxergando pontos positivos nesse governo. Então a gente não percebe, por parte do Lula, nenhuma postura de quem, primeiro, vai reconhecer que está no caminho errado, né? E segundo, de que vai fazer alguma coisa para retomar o rumo do nosso país. Então, no meu ponto de vista, na questão de tempo o seu impeachment, até porque já produziu, já realizou pedaladas fiscais, essas configuradas, consagradas, que não há possibilidade de retorno para que isso possa ser corrigido. Há representações de parlamentares da oposição já no Tribunal de Contas da União, e a gente espera que não seja necessário, mas não estamos vendo outro caminho, porque vamos esperar o Lula fundar o país, como fez a Dilma, para depois tomar alguma providência. Então está de parabéns a deputada Júlia Zanata pela sua postura, e está só verbalizando aquilo que a gente já começa a ouvir com um pouquinho mais de força nos bastidores. Então, o Flávio Bolsonaro, né, ele fala sobre a queda do Lula, né, sobre o impeachment do Lula. Eu, com as minhas análises aqui, não vejo a possibilidade do Lula ser impeachmentado, tá? Não vejo que Lula será impeachmentado, infelizmente. Agora, eu vejo que cada vez mais o Lula, ele não pensa vir para a reeleição em 2026. O que é bom, né? O que é bom para todos nós, né? É bom para todos nós observarmos isso. Deixa eu ver aqui, eu estava procurando um vídeo aqui que eu não sei se eu botei esse vídeo aqui. Ele é um vídeo interessante, né? Porque essa maluca, ela... Aqui, não botei não, deixa eu botar esse vídeo aqui agora. Isso aqui é interessante porque essa pessoa, ela pediu anistia, né? E foi interessante. Então, Fábio, eu acredito que Lula vai ser impeachmentado. Você pode acreditar, tá? Você pode acreditar. Olha só isso aqui.
Ela foi vaiada porque essa imbecil foi ali e dizendo que queria anistia e foi completamente vaiada, né. E você lembra que o sapão lá do STF, o Sapo Boi, ele apareceu dizendo que ele apareceu dizendo que o STF, que o Alexandre de Moraes, ele tinha um orgulho do Alexandre de Moraes, umas coisas assim, a população brasileira ama Alexandre de Moraes, falou um montão de besteira, né, falou um montão de besteira, mas olha só o que a pesquisa mostra, pessoal, olha a pesquisa. A avaliação positiva do STF cai de 31 para 12% em 2 anos. Olha a avaliação do STF. Olha isso, pessoal. Em 2021, 43% regular, 31% ruim ou péssimo, 18% era bom ou ótimo e 8% não sabem. Em 2024, 43% dizem que é ruim ou péssimo, 34% dizem que é regular e tem 12% dizendo bom ou ótimo, né? Então, para você ver, né? Olha isso, olha isso, olha isso. A avaliação positiva do STF cai de 31 para 12%. Mas de acordo com o Sapo Boi, não, é que nós estamos aí sendo, não, eu lembro que uma vez eles estavam no plenário e eles falaram, né, eu acho que foi o seu Sebastião Coelho que falou que vocês são as pessoas mais odiadas do Brasil, e ele foi e falou: "Não, não, isso não é verdade, nós somos pessoas queridas". Eu falei: "Porra, você é querido nem na sua família, rapaz. Nem a família de vocês gostam de vocês. Nem o familiar de vocês gostam de vocês". Entendeu? Nem o familiar de vocês gosta de vocês. Hã. Foi o Xandão, foi ele que falou, né, Gilmar disse que Xandão enchia o Brasil de orgulho. Exatamente, enchia o Brasil de orgulho. 12% da população acham que vocês prestam. 12%. Entendeu? Uma coisa assim de outro. Ela falou: "Ué, por que imbecil?". Ela é imbecil, dona Miriam, porque ela dizia ser contra a anistia. Dizia que as pessoas tinham que continuar presa. Por isso que as pessoas vaiaram ela. Entendeu? Hã. Fábio, por que o Lula não pode ser, eu acho que a senhora quer dizer impeachmentado. Não é que não pode, nós gostaríamos muito que ele fosse impeachmentado. Ele não é impeachmentado porque nós não temos um Congresso de direita que vai impeachmentá-lo. Então, ele não vai ser impeachmentado porque nós não temos votos. Entendeu? Não temos votos para impeachmentá-los. Então, essa que é a verdade. Ó, a pessoa se tornando membro. Obrigado, dona Eliane. Olha, um membro. E também muito obrigado aqui a dona Maria. 2 membros. Tá faltando 8 para a gente bater nossa meta diária e chegar a 1000. Imagina, gente, 1000 membros, todo mundo debatendo no chat. Vai ser muito bom, né? Então, eu acho que não será impeachmentado, tá? É minha visão sobre isso. Agora, as pessoas estão perguntando, Fábio, eu ia fazer uma live, eu ia falar mais sobre a questão do ministro que caiu. Mas o que acontece? O que acontece é que ele caiu, mas o Lula segurou ele. E o Lula não quer que ele saia. Olha só essa matéria aqui. Agora essa matéria aqui não posso botar. Deixa eu tirar essa aqui primeiro. Agora eu vou botar. Olha essa matéria aqui. Ó. Que é aventado, que é cotado para ocupar o lugar do Múcio é o do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Muita gente ali no entorno do presidente Lula defende que Lula abra um ministério, dê um ministério para Rodrigo Pacheco, para fortalecer essa relação com o PSD. Há a possibilidade de Pacheco ser candidato ao governo do estado de Minas Gerais, então tem gente que acha que seria estratégico Lula abrir espaço no governo para o Pacheco, inclusive numa pasta importante, de peso, que é o Ministério da Indústria. Também já se falou muito de Pacheco ir para o Ministério da Justiça, no lugar do ministro Ricardo Lewandowski, e aí a apuração que eu tenho é que o Lewandowski só deixa o cargo se ele tiver vontade de sair, que o Lula não pretende demitir, eles têm uma relação de confiança, o
O Lewandowski foi convidado ali, quase que num apelo do presidente Lula para ele assumir a pasta. Então, a única chance de Lewandowski sair é ele pedindo para ser demitido, e o que não é o caso. Nesse momento, ele entende que tem um trabalho a ser feito ainda no Ministério da Justiça, não pretende pedir demissão, sair do governo agora. Marina, volto contigo. Pessoal, você viu mais um motivo? Vocês escutaram direitinho o que o jornalista ali falou? Ele falou o seguinte: o ministro da Defesa, né, o Múncio, ele pediu para sair, né, caiu. Só que o Lula segura, não quer que ele caia, porque imagina você tem um escândalo do dólar, você tem um escândalo da inflação, você tem um escândalo na economia. Se o Múncio cai, vai ser mais um escândalo em cima do Lula. E aí ele tem medo desse governo não aguentar tantos escândalos. Então ele vai e pede, pelo amor de Deus, não sai agora. Vamos esperar um pouquinho, baixar um pouco o dólar, baixar um pouco a poeira para você poder sair. Mas aí eles já estão cotando o Pacheco entrando no lugar do Múncio. Ou seja, você acha que o Pacheco colocaria o impeachment do Lula? Sendo que o Pacheco vai pegar uma posição com o Lula. Ele é o cara mais cotado para isso, né? Junto também com o Alckmin, etc. E aí você fala assim, mas Fábio, mas o Pacheco vai sair, vai entrar o Alcolumbre. O Alcolumbre está no mesmo esquema. É o escolhido pelo Pacheco. Então, aí prova mais uma vez a você que não tem impeachment. E o que a gente precisa fazer? Eu e você, nós precisamos entender que eu quero que o Lula seja impeachmentado, você quer que o Lula seja impeachmentado, mas, pessoal, vamos ver a lógica do jogo. Infelizmente, para que uma pessoa como Lula seja impeachmentado, nós precisaremos mudar o cenário. Eu sempre falo para as pessoas uma analogia que é o seguinte, né? O Brasil jogou a Copa América agora e o Brasil foi uma vergonha. Aí você fala assim, Fábio, Brasil foi uma vergonha. Quem acha que o time do Brasil tava uma vergonha nessa Copa América passada? Bota eu aí. Quem achou? O time do Brasil tava muito fraco, Fábio, nessa Copa América. Bota eu aí. Quem achou que tava muito fraco? Bota eu. Obrigado aí, dona Rosimeire se tornando membro do canal. Obrigado aí também a Gisela tomando membro do canal. Agora faltam 5. Faltam 5 para se tornarem membros do canal, pra gente bater a meta desse dia, né? Fábio, meu marido quer ser membro. Posso usar o mesmo cartão de crédito? Olha, eu não sei. Acredito que sim. A senhora pode tentar, né? Mas eu não sei exatamente. A senhora teria que abrir. O marido da senhora tinha que estar no canal, claro, obviamente, no canal dele, e colocar o cartão de crédito da senhora. Eu acho que funciona. A senhora tem que estar. Ele tem que usar o cartão da senhora no canal aberto com ele, tá? E aí eu acho que ele consegue se tornar membro do canal, sim. Então, olha, as pessoas viram que o Brasil era uma vergonha, né? Então, é um timezinho vergonhoso, né? O Brasil. Aí você fala assim pra mim, Fábio, vamos pegar esse time do Brasil que não conseguiu ganhar a Copa América, passou vergonha, e vamos levar esse mesmo time para a Copa do Mundo. Porra, se a gente não conseguiu ganhar a Copa América, como é que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com esse time? Não tem como. O que a gente precisa fazer? Reforçar esse time. Não é trocar o time todo. É você reforçar esse time. Aonde é que a gente está bem? Beleza. Aonde é que a gente está mal? E você reforça o time. O nosso Congresso, o nosso Senado, ele está muito fraco. Ou seja, a direita no Senado é muito fraca. Nós não temos uma direita forte. Então, o que a gente precisa fazer? Reforçar esse Senado. Por isso que em 2026, a nossa meta aqui do nosso canal é 26 para 26. É nós conseguirmos 26 senadores para 2026. Lembrando que nós já temos 15. 15 mais 26, 41. É um número suficiente para a gente para a gente colocar o presidente do Senado. Colocando o presidente do Senado, agora a gente começa o processo de poder fazer o impeachment, entendeu? Então, a única maneira de você impeachmentar alguém, um ministro, etc e tal, é você ter a maioria no Senado. Nós não temos. Aí o cara fala, sabe, mas o impeachment do Lula é na Câmara. Eu sei, mas já terá de passar no Senado. Então não adianta, entendeu? E nem na Câmara passa o impeachment do Lula. Essa é a verdade. Você precisa de 342 votos. Nós temos talvez 150. Nós temos 150, pessoal. A gente precisa de 342. Entendeu? Então esse que é o problema. Então por isso que não passa, tá? Por isso que não passa. Vamos lá.
E aqui, por exemplo, olha o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Quando você fala que aqui nos Estados Unidos, eu não deu tempo para eu traduzir, no próximo vídeo, eu acho que eu consegui traduzir aqui. Consegui traduzir. Vou ver como é que ficou a tradução, porque eu traduzi agora falando com vocês, tá? Então vamos ver como é que ficou essa tradução aqui, pra gente dar uma olhada aqui. Vamos ver como é que ficou essa tradução. Pera aí. Deixa eu botar aqui. Olha isso aqui falando do Elon Musk. Olha isso aqui, falando do Elon Musk. Esse aqui, olha só. Porque o presidente Musk explicou isso claramente para eles. Pessoal, a gente fala assim, né, que o Deep State, a gente fala que é o pântano, né, as criaturas do pântano. E claro que como é que fala? É uma analogia, né? Como é que fala metaforma? É metaforma? Não sei nem como é que fala isso em português, mas acho que é metaforma. Seria o quê? Seria metaforma? Metaforma? Esqueci como é que fala. Então, não é uma realidade, né? É uma metaforma. E, no caso, quando você olha para esse negócio aqui, você realmente parece ser um bicho do pântano, né? Elon Musk talvez seja presidente do Congresso. Não vejo isso sendo realidade, tá, ô José? Não vejo nenhuma possibilidade para que o Elon Musk seja presidente do Congresso. A gente pode vamos debater um pouco sobre isso agora. Mas obrigado aí pela ajuda, querido. Você tá onde nos Estados Unidos, ô José? Nos Estados Unidos, a opção de ser membro não está disponível. Mas eu acho, ô Tice, porque você já é membro. Eu acho que quando você é membro, essa opção, acho que ela some, né? Às vezes eu já vi pessoas falando, Fábio, às vezes eu tô querendo buscar a opção de ser membro, não consigo achar. Metáfora. Porra, tá vendo? Em português, cara, putz, grilo, mano. Obrigado. É uma metáfora, né? Então a gente usa como uma metáfora o Deep State, as criaturas do Deep State. Mas quando você olha pra essa mulher aqui, você fala, mano, isso é metáfora não, cara. Essa porra é uma criatura mesmo. Olha só esse negócio, mano. É um ser não identificado. Talvez isso aqui seja o alienígena que foi pego aqui pelos Estados Unidos, que foi falado, né? Porque isso aqui não é uma metáfora. Olha só isso aqui. Olha isso aqui. Olha. Porque o presidente Musk explicou isso claramente para eles. O presidente Musk afirmou claramente, não faça isso. Não faça isso. Feche o governo. Não. O que ele realmente sabe sobre o que as pessoas enfrentam quando o governo fecha? Funcionários dele estão de licença? De jeito nenhum. Sim. Ele está de licença? Não. E quando você fecha o governo, as pessoas não recebem pagamento. E talvez se nenhum de nós recebesse, se o governo fechasse, algumas pessoas do outro lado se sentiriam diferentes. Fábio, analista e não erra uma desde 2022. Assisto canais dele. Peraí, como é que é? Então você vê, né, que ela dizendo. É isso aqui que a gente vai debater, né? Porque ela falando, né, essa criatura aí dizendo que o Elon Musk é o presidente do Brasil, ou seja, dos Estados Unidos, ele que tá mandando nos Estados Unidos. Ela dizendo, essa maluca aí. Então é interessante, né? Fábio, e não erra uma desde mês de 11 do 22. Assiste os canais dele cada dia, aprendo mais. Nunca votei no PT, mas não sabia que o jogo era tão sujo. O jogo é sujo demais, cara. É sujo demais. Fábio, como faço para me tornar membro? Pode ser um cartão de crédito? Sim, cartão de crédito o senhor se torna membro. Fábio, cliquei para ser membro, mas não apareceu pagar. Não entendi. A senhora pagou, a senhora já é membro. Olha, a senhora se tornou membro. A senhora já se tornou membro. Né? A senhora já se tornou membro. Fábio, no meu iPhone não aparece a opção de tornar membro. Eu não sei, né? Eu não sei se no iPhone aparece ou não aparece. Mas vamos lá. Então, algumas pessoas estão dizendo, Fábio, então o Elon Musk vai se tornar o presidente da Câmara. Pessoal, isso não é verdade, tá? Não é verdade que o Elon Musk vai se tornar o presidente da Câmara. Tem muitas pessoas no Brasil falando sobre isso, mas o que acontece? O Elon Musk é um empresário. O Elon Musk está encarregado de diminuir os gastos públicos nos Estados Unidos. E ele é um grande empresário. Ele não tem tempo para ser o presidente da Câmara. Não tem menor chance dele ser presidente da Câmara, porque a visão do Elon Musk é outra, não é essa, não é ser um político. E a gente não precisa dele como presidente da Câmara, tá? Então isso aí
Tá sendo falado, mas não é verdade. São canais que falam sobre isso, têm pouco entendimento sobre a política americana e eles vão errar mais uma vez. Então, não é verdade isso aí, tá? Não existe isso aí. Quando essa mulher tá dizendo que o Elon Musk é o presidente, ela tá fazendo uma ironia. Ela tá dizendo que quem manda nos Estados Unidos é o Elon Musk. Quem manda é ele. Isso não pode ser, que o presidente é o Trump, mas quem manda é o Elon Musk. É uma ironia. Só que eu e você sabemos que realmente o Elon Musk tem um poder grande. Isso é bom. Por quê? Porque a briga dele com o Elon Musk, a minha briga dele com o Alexandre de Moraes, bota a gente pensar que, olha, algo bom pode acontecer. Tomara que o Elon Musk tenha esse poder todo mesmo, como eles estão dizendo, a esquerda americana, e ele bata de frente com o Alexandre de Moraes, entendeu? Para que isso aconteça. Então isso é bom. Isso aí é uma congressista de esquerda. Você pode ver, né? Eu não precisava nem dizer para você, só de você olhar isso e falar que ele é congressista de esquerda. É a mesma coisa que o Brasil, né? Você olha ali e você vê, né? Então eu acho que é muito importante nós observarmos isso. Então, isso aí é bom, quer dizer, então que o Elon Musk tá com esse poder todo, tá, porque eles tentaram passar uma lei aqui de budget e o Elon Musk bloqueou. O Elon Musk botou no Twitter, começaram a falar, a população se levantou, foi pra cima e bloqueou o negócio, bloqueou bem, né? Bloqueou legal, então eu acho legal. Parece a mãe do Gargamel, pior que parece mesmo, cara. Ela parece a mãe do Gargamel, pior que parece mesmo a mãe do Gargamel. Muito bem bolado essa aí. Muito bem bolado, né? Então, como eu falei, ô seu José, o Elon Musk não vai ser presidente da Câmara, não, tá? Ele não é político, ele não quer entrar na política, ele quer ficar no jogo. Ele não quer entrar na política, tá? Mas obrigado aí pela ajuda. E a querida Tice, já tá no Brasil, eu acho. Você tá no Brasil, né, Tice? Nos Estados Unidos, a opção de ser membro não está disponível. Tá sim, tá? Porque aqui no meu canal, quando eu coloco, eu vejo que tá disponível, tá? O ministro que caiu foi o ministro da Defesa, mas o Lula segurou e tá orando, pedindo, pelo amor de Deus, não cai agora, porque se cair vai ficar ruim pra mim. Então ele tá segurando, entendeu? Tá segurando nisso aí. É metáfora. Desculpa aí que eu esqueci a palavra. Como faz para tornar membro, é só o senhor pegar o cartão de crédito, apertar naquele botãozinho seja membro e o senhor se torna membro, tá? Quem puder se tornar membro, faz aí, ajuda isso aí para ajudar a fazer essa força. Fábio, o Musk teria de ser deputado para ser presidente da Câmara? Nos Estados Unidos não precisa, tá? Você não precisa ser um deputado para ser presidente da Câmara. Qualquer pessoa escolhida pelos deputados pode representar, pode ser um presidente da Câmara, tá? Então, não necessariamente. Eu não sei como no Brasil mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles poderiam ter escolhido, sim, o Elon Musk, eu não sei, eu precisava fazer uma pesquisa, porque o Elon Musk não é americano, né? E você sabe se, por exemplo, se o presidente dos Estados Unidos morre, o vice-presidente morre, quem assume a presidência é o presidente da Câmara. E, né, então, por exemplo, se ele não é americano, como que ele poderia assumir a presidência? Então, teria de ler sobre isso aí para entender um pouquinho mais, tá? Então, eu não sei como é isso, mas eu acho que você não precisa ser um deputado para assumir a presidência da Câmara, mas eu não sei se você pode ser uma pessoa que não nasceu nos Estados Unidos para ser presidente da Câmara. Deixa eu perguntar aqui o Google rapidinho. Vamos ver o que diz. Deixa eu ver aqui. Aqui, de acordo com o tô lendo aqui, diz que pode, né? Espera aí. How could you
Então, eu estou vendo aqui na inteligência artificial. Yes, Speaker of the House. Não entendo, né? Vou ter que fazer uma pesquisa melhor sobre isso para entender, né? Porque de acordo com o que eu estou vendo aqui, diz que pode. Então, tecnicamente, mesmo se você não é nascido nos Estados Unidos, você poderia ser o Speaker of the House. Mas o que eu não entendo é, se o presidente morre e o vice-presidente morre, quem assume a presidência é o Speaker of the House. E na Constituição americana, você só pode ser presidente dos Estados Unidos se você nascer nos Estados Unidos. Então tá meio estranho isso aqui. Tá meio estranho. Tá meio estranho. A gente vai ter que ler aqui, fazer uma pesquisa sobre isso, né? Fábio, somente os americanos nativos é que podem ser presidente dos Estados Unidos. Sim, José, esse é o problema, né? Por exemplo, se só nativos podem ser presidente dos Estados Unidos, como que o presidente da casa pode ser uma pessoa que não nasceu nos Estados Unidos? Porque se o presidente e o vice morre, ele assume, né? Então é esse problema aí que eu não entendo, não tô entendendo bem como são essas coisas, tá? Então vamos lá, galera. Alguma pergunta, manda aí para que eu possa responder vocês sobre algumas outras coisas que a gente precisa fazer aqui. Qualquer pergunta, manda aí que eu vou tentar responder vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, claro. Temos que falar sobre o querido Daniel Silveira, né? Deixamos aqui por último. E aí, manda sua pergunta para a gente poder responder vocês. Moraes concede liberdade condicional a Daniel Silveira. O ex-deputado terá de usar tornozeleira eletrônica e está proibido de ter contato com investigados em ações relacionadas aos atos golpistas. O ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Careca, deu a liberdade condicional ao ex-deputado Daniel Silveira. Em seu parecer, Moraes escolheu manifestação da PGR, Procuradoria-Geral da República, e alegou, dentro dos outros motivos, que o ex-deputado já cumpriu 1/3 da pena, apresentou boa conduta nos últimos 12 meses e tem 2 propostas formais de emprego. Quer dizer, é um vagabundo, né? Porque o nosso querido Daniel Silveira já tinha cumprido 1/3 da pena faz tempo, tá? Faz tempo. É uma canalice desses juízes. E fala assim com uma cara de pau, como se a população brasileira fosse um bando de ignorantes que ninguém sabe do que está acontecendo, né? Ele fala, no seu parecer, Moraes escolheu a Procuradoria-Geral e alegou que, dentro dos outros motivos, o ex-deputado cumpriu 1/3. Cara, ele cumpriu 1/3 há muito tempo. Há muito tempo. É uma vergonha, cara. A justiça brasileira é uma vergonha. Não é justiça, né? É a injustiça brasileira é uma vergonha. Mas ele tá solto, né? E sei que tem tornozeleira, etc e tal, mas é melhor do que estar preso. Ó, uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, comprovação de emprego formal em até 15 dias, proibição de se comunicar com investigados em ações golpistas, proibição de utilizar redes sociais e aplicativos de mensagem, comparecimento semanal ao juízo da execução penal para comprovar endereço e atividade laboral, proibição de sair da comarca da residência e obrigação de recolhimento noturno das 22 às 6 da manhã, incluindo sábado, domingos e feriados, proibição de conceder entrevistas ou manifestação à imprensa, suspensão de passaporte, proibição para emitir novo documento, proibição de posse ou porte de arma de fogo ou frequentar clubes de tiro. Caso o ex-deputado descumpra qualquer uma das medidas, voltará imediatamente à prisão. Quer dizer, é aquela coisa, a pessoa continua presa, né? Ele continua preso, mas menos pior, né? Vamos lá. Como já falamos isso aí, Fábio, tudo que o Lula está fazendo no governo é de propósito. Ele quer implementar o Drex. Eu não acho que a implementação do Drex tenha que ver com o que ele está fazendo, né? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Eu acho que pode ser uma destruição total. Ele não precisaria fazer isso para implementar o Drex, tá? Já estão dizendo por aqui que o Elon Musk quer casar com uma mulher brasileira para se tornar cidadão brasileiro e se tornar presidente do Brasil. Agora,
No Brasil, não sei, pode um estrangeiro se tornar presidente do Brasil? Fábio Bob Jeff tá solto também? Que eu saiba, não. Essa soltura do Daniel Silveira pode ser efeito Trump? Olha, pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Pode ser uma maneira de querer tirar o dele da reta, que tá fazendo coisas, né? Pode ser. O BRICS perderá forças com a atuação do presidente Donald Trump ou seguirá normalmente? Olha, eu acho que perde força, mas vão seguir naquela mesma ideia maluca deles, né? Vão seguir naquela mesma ideia maluca deles. Ah, vamos lá. Qual a sua opinião do cachaceiro mandar recolher as moedas dos... Eu vi, rapaz. Eu vi. É uma coisa ridícula isso aí, né? Realmente, eu tentei no meu iPhone ser membro do canal. Realmente, eles não deixam. Será que não deixa? Eu não sei. Deixa eu ver aqui no meu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se o meu dá essa opção. Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. No iPhone, você não tem opção na capa. Mas aí, se você aperta no canal, eu acho que você consegue encontrar a opção, não? De seja membro? Bom, não sei. Não sei nem como encontrar essa opção. Mas realmente, quando a gente coloca aqui, não vejo a opção de ser membro no canal. No iPhone, não vejo essa opção. Não vejo essa opção. Na verdade, não tem liberdade. Tornozeleira não pode sair após 24 horas sem direito algum, mas ele sofreu tanto que pelo menos está em casa. Exatamente, por isso que a gente fica feliz, né? Algumas pessoas falaram, Fábio, o Obama, ele foi presidente dos Estados Unidos, ele não é americano. Isso é mentira, tá, pessoal? É teoria de conspiração. O Obama é americano, sim. Estrangeiro não pode se tornar presidente da República. Igual nos Estados Unidos, então, né? Não pode. E faz sentido, né, pessoal? Faz sentido. Agora, uma coisa interessante, nos Estados Unidos, como o seu José falou aqui, um estrangeiro não pode se tornar presidente dos Estados Unidos. Só que nós tivemos em 2016, um dos candidatos a presidente dos Estados Unidos era o Ted Cruz. O Ted Cruz não nasceu nos Estados Unidos. Agora, os pais deles eram militares. Eu não sei se nessa situação é diferente, mas é muito estranho, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui sobre o Ted Cruz. Can Ted Cruz become Deixa eu ver aqui a situação do Ted Cruz, porque é uma situação interessante. Ele não nasceu aqui, ó. Cara, é muito estranho isso aqui. Olha só isso aqui, pessoal. Eu sempre tive essa curiosidade dessa situação aqui. Olha só. Ted Cruz pode se tornar presidente dos Estados Unidos, apesar dele não ter nascido nos Estados Unidos. Ele nasceu em Calgary, Alberta, no Canadá, filho de pai cubano e mãe americana. A cidadania americana de sua mãe, na época de seu nascimento, garante a ele a cidadania dos Estados Unidos por nascimento. A Constituição dos Estados Unidos exige que, para ser elegível à presidência, uma pessoa deve ser um cidadão nato, natural born citizen, ter pelo menos 35 anos de idade e ter residido nos Estados Unidos por 14 anos. O termo cidadão nato tem sido objeto de interpretação em debate, mas geralmente é entendido como incluído indivíduos que são nascidos desde o nascimento e que não precisam passar por um processo de naturalização. A situação de Ted Cruz se enquadra na interpretação legal comum de que nascer pelo menos de um dos pais cidadão dos Estados Unidos, independente do local físico de nascimento, o qualifica como cidadão nato. Essa interpretação tem sido apoiada por vários estudiosos jurídicos de precedentes. Por exemplo, um relatório de serviço de pesquisa de Congresso 2016 concluiu
que indivíduos nascidos no exterior de pais cidadãos americanos são considerados cidadãos natos, se entenderem aos requisitos de cidadania por nascimento. Portanto, sob a interpretação e presentes legais atuais, Ted Cruz é elegível para concorrer à presidência e tornar-se presidente dos Estados Unidos. Então, a interpretação é essa. Fábio, Barack Obama foi presidente. O Barack Obama nasceu nos Estados Unidos. Ele nasceu em Hawaii. O Barack Obama foi o único presidente dos Estados Unidos que ele nasceu fora do continente americano. Ele nasceu em Hawaii, que é uma ilha, mas pertence aos Estados Unidos. Todos que nascem em Hawaii são americanos. Quando eles dizem que o Obama não nasceu nos Estados Unidos, isso é teoria de conspiração, isso não é verdade. Isso é coisa de canal do Daniel Lopes, essas coisas assim. Obrigado, Ana Maria, muito obrigado. Fábio, o Putin desafiou os Estados Unidos para um duelo de mísseis. João, isso aí foi a coisa mais burra que eu vi na minha vida, né? Por exemplo, o Putin, ele fala assim, coloca a sua defesa em Kiev, vou mandar um míssil, vamos ver se você consegue parar. Imagina os Estados Unidos faz o desafio. Ô Putin, coloca suas defesas em Moscou e a gente vai mandar um míssil, vamos ver se você consegue parar. A Rússia não consegue parar os mísseis americanos e nem os Estados Unidos vai conseguir parar os mísseis russos, né? É uma coisa bem estúpida desse imbecil. E o Putin atacou Kiev, matou uma pessoa e feriu vários, né? Tem que ser brasileiro. Mas é que tá a questão, tem que ser brasileiro, ou seja, filho de brasileiro, ou ele tem que ter nascido no Brasil. Acho que pode ter, filho de brasileiro, né? Mas no caso, ele não nasceu em base militar, né, o Tice? Ele nasceu não em base militar, mas nasceu da mãe americana. Então, uma coisa assim, meia direita, né? Então, de acordo com o Carlos, eu estou mal informado. O Lira vai ter uma reunião hoje sinistra com o time, então ele acha que o Lula vai ser impeachmentado. Quando o Lula não for, você volta no meu canal e fala assim, Fábio, você estava certo mais uma vez. A gente tem uma briga aqui no meu canal que é o seguinte, eu falo as coisas e depois vocês são contra. Aí quando eu acerto, você volta e fala assim, você estava certo, né? E acertei todas esse ano. E, por exemplo, o dólar. Fábio, você acha que chegando 1º de janeiro o dólar vai estar quanto? Na minha opinião, chegando 1º de janeiro, eu vou arriscar aqui, tá? Vou dar um chute aqui, porque ninguém sabe. O Lula pode fazer um monte de cagada. Mas eu acredito que... Vamos botar um número aí. Vamos botar, todo mundo bota um número aí. Eu acho que no 1º de janeiro, o dólar vai estar entre 5,90 a 6,10. O dólar não estará mais alto do que 6,10, na minha opinião, no dia 1º de janeiro. Tem gente dizendo que o dólar vai estar 8, vai estar 7. Não acredito que o dólar vai estar 7, não. Mas vamos ver. Vamos ver quem vai acertar. No dia 1º de janeiro, a gente vai fazer live, a gente vai ver como está o dólar, tá? Não é filho de militar, não, tá? Eu li aqui pra vocês. Interessante a história. Eu nunca tinha lido. Eu li agora. Interessante essa história. O próprio Trump disse que Obama não era americano. Sim, foi uma coisa que eles criaram aqui. O Trump zoou também. O Trump também fala besteira, né? Você poderia hoje, se quisesse, ser presidente dos Estados Unidos? Não, porque eu não sou nascido aqui. O ator Bruce Willis nasceu numa base militar americana, na Alemanha. O pai era militar americano e a mãe alemã. A cidadania dele é americana. Isso permitia a ele ser presidente. Eu acho que nesse caso, sim. Porque no caso que a gente leu aqui, se a mãe dele é americana, de acordo com especialistas, ele pode. Eu não tenho mãe americana, né? Eu tenho mãe brasileira e pai brasileiro. E eu me naturalizei americano. Mas um filho meu... Aí é que tá a pergunta. Se eu me naturalizei americano, se eu tenho um filho, essa pessoa é americana e pode... Então é uma questão jurídica aqui que a gente precisa debater. Uma pesquisa rápida. No Brasil, estrangeiros não podem ser presidente nem governador. Agora, se ele reside no Brasil há mais de 5 anos, ele pode ser prefeito ou vereador. Para ser senador é 10 anos. Coisa maluca, né? E, por exemplo, o cara pode ser deputado. Então, como que um estrangeiro... Esse que é o problema que a gente tem. Por exemplo, de acordo com o que eu li aqui rápido, você pode ser um estrangeiro
naturalizado americano e ser o presidente da casa. Então, no Brasil também, você pode ser um estrangeiro, como aquele naturalizado brasileiro, ser presidente da Câmara. Só se o presidente vice morre, o presidente da Câmara vice-presidente. Então, você teria um presidente que não é brasileiro. É estranho, né? A maioria da população realmente é ignorante. Acho que o foco deveria ser educar esse povo, ensinar o que uma emeba e qual o papel de cada etapa do Congresso. O problema, seu Paulo, é que a esquerda não quer, né? Então, o Nini falou 7, a MBA falou 6,99, José falou 6,90, o Batista falou 6,50. Vai estar uns 5,20. Uau, pô, será que vai cair isso tudo, cara? Eu acho difícil cair isso tudo, né? Talvez uns 5,90 e tal. Eu acho que vai cair, mas eu não acho que vai cair isso tudo, não. 6,45. O dólar 6,6, eu acho que tá mais ou menos aí. 6,25. Vamos ver quem vai acertar, né? Vamos ver quem vai acertar aí. Eu sei que é impossível. O nosso querido Bruno falou 6,30. O outro falou R$8, 6,30, 6,50. Pessoal, para facilitar, bota uma meta aí de, sei lá, bota assim, entre tanto e tanto, né? Porque, pô, é impossível a gente acertar na mosca, né? Então bota entre tanto e tanto. Por exemplo, você bota entre 6,70 a 7. Entre 5,90 a 6,10. Eu tô botando isso. Entre 5,90 a 6,10. É minha opinião. Já falamos sobre isso. Entre 6,14 e 6,19. Valeu. Dia 1º, dia 1º, a nossa live, a gente vai fazer isso aí. Fábio, mas se o cara está sumido, hein, Luan? Você sumiu do canal, hein, cara? Mas se o povo vai às ruas pedir fora Lula, impeachment, será que acontece o impeachment? Até porque o Centrão pode aproveitar e colocar o Alckmin no poder? Olha, existe a possibilidade, existe. O problema, Luan, é exatamente esse. O povo vai às ruas? Não vai. E o povo teria que começar a ir para as ruas hoje. E chegar lá para maio, ter milhões de pessoas na rua. Aí teríamos impeachment. Mas isso tudo teria que acontecer, né? É o que a gente falou, né, Luan? A receita do bolo. Só que eu não vejo o povo indo pra rua, não vejo isso acontecendo. Então não vai acontecer. Entendeu? Não vejo isso acontecendo. 6,80. 6,80. 5,80 a 6,20. 6,70, 6,10. Aí quando chegar lá a gente vai ver, né? Bota o número aí. Fale sobre o voto decepcionante da Bia Kicis contra a BCC. Ela vem recebendo muitas críticas. Cara, não vi sobre isso, não li sobre isso, tá? Vou dar uma lida e trago a vocês amanhã, tá bom? Cheguei. Dona Clenice, a senhora sempre tá no nosso canal. A senhora chegou agora no finalzinho, né? O aumento do dólar é estratégico, pois o governo precisa de dinheiro para pagar despesas fixas, e com o dólar nas alturas, o BC então entra em ação de venda de dólar que tem em reservas e fatura. Eu discordo com você, né? Mas tudo bem. Então tá bom, galera. Então tá bom. Então Deus abençoe todos vocês. Vamos ver quem é que vai acertar no dia 1º. Dia 1º a gente volta. Lembrando a você que dia 24 eu vou fazer live talvez o dia todo. Dia 25 vamos fazer live o dia todo. Dia 1º certamente vamos fazer live o dia todo também. E eu sei que esses dias são dias de correria, você tá com a sua família e tal, não tem problema. A gente vai estar aqui todo dia, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida, tá? Vejo vocês depois. Um abração, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.